E aí, pessoal, tudo bem? Professor Rafael Gato aqui do site Geografia para Concursos. Se você vai fazer a prova, a futura prova para agente de pesquisa e mapeamento do IBGE, então continua nesse vídeo e eu vou mostrar para você então a resolução de uma questão que caiu em 2013, tá bom? Sobre tipo de imigração que é referente à aula anterior que está aqui no canal. Inclusive vai aparecer aqui em cima no card a aula. Se você não assistiu, primeiro veja esse vídeo, depois você volta para a aula. Ou se você quiser assistir a aula primeiro, né, tanto faz, até vai te ajudar a ver este vídeo aqui agora. Então, sem mais delongas, vamos para a resolução dessa questão que eu estou falando. Bom, então, como eu tinha falado, essa questão aqui é referente à aula anterior, que está aqui no canal, o vídeo anterior. E essa prova, ou melhor, essa questão foi da prova para agente de pesquisa e mapeamento de 2013. Então, para vocês verem como isso, os assuntos, né, eles são cobrados nessas provas do IBGE para agente de pesquisa e mapeamento, ou pode ser também para outra que cobre geografia e ensino médio. Praticamente eles mudam um teminha ou outro, acrescentam ou retiram, mas quase que todos os tópicos que eles cobram no edital são muito parecidos. E o grande lance é você estudar, lógico, o conteúdo, né? Mas resolver questões. Isso aqui é interessante. É por isso que eu estou fazendo nesse canal aqui um vídeo com aula e outro vídeo com resolução de questões referente à aula anterior, para que vocês possam ver mais ou menos como que o IBGE cobra nas suas provas de concurso. Então vamos lá. Com o avanço da urbanização no território brasileiro, nas áreas metropolitanas surgiu um processo demográfico caracterizado pela migração diária de população trabalhadora entre municípios próximos, dependente em grande medida dos transportes coletivos e de massa. Esse movimento de população é denominado. Então, assim, se você assistiu a aula anterior, você vai entender o que eu vou falar agora. Se não, depois você vai lá e assiste. Repara o seguinte: tem gente que fala o que seria a resposta dessa questão como migração e tem gente que chama como movimento. Repara que aqui na questão, vou até passar o mouse em cima, ele fala caracterizado pela migração diária. E aqui no final ele chama de movimento, tá? Como eu falei, você vai ter bibliografia que fala movimento e vai ter bibliografia que fala migração. Então, preste atenção sempre nos termos. É bom você estudar os principais termos quando se fala de população, para você saber, por exemplo, o que é emigração, o que é imigração, todos os termos, né? Não vou falar todos aqui, porque senão vai tomar muito tempo do vídeo aqui do YouTube. Ele fala aqui o avanço da urbanização no território brasileiro. Lógico que nas áreas metropolitanas. Lógico que isso não é um fenômeno exclusivamente brasileiro, né? Em qualquer outro lugar urbanizado, você vai achar esse tipo de movimento ou migração que ele aqui na questão está detalhando. Mas como para efeitos de Brasil, falando de território brasileiro, ele fala aqui, surge um processo demográfico caracterizado pela migração diária da população trabalhadora entre municípios próximos. Ou seja, migração diária, possivelmente a pessoa sai de casa para o trabalho, ou para a faculdade, ou para algum lugar, e volta depois para sua casa, como ele fala aqui, né? A partir dos transportes coletivos ou transportes de massa. Então, essa questão não é difícil, né? Mas é importante você estar sabendo desse processo demográfico que ele fala aqui na questão, dessa migração diária. Quando ele falar de migração diária, só tem uma resposta, tá? Lógico, eu vou detalhar todas elas e vou dizer já já. Mas vamos lá. Letra A, imigração. Seria imigração? Acredito que você saiba que não, que imigração, vamos diferenciar de emigração. Emigração é o ato que você, vamos supor, você sai do seu país para ir para outro país. E naquele outro país você é considerado um imigrante. No seu país você é considerado um emigrante, tá? Migração de retorno. Isso é outro fenômeno. Imagina aqui, nordestinos que nos anos 60 vieram para São Paulo, Rio de Janeiro, migraram para
outras cidades em busca de melhores condições de vida. E aí, hoje, com uma melhor condição de vida, ou já aposentados, ou realmente melhoraram de vida, né? Isso é um ponto, existem outros pontos, mas o principal seria esse. Eles voltam para sua terra de origem. Chama-se de migração de retorno. É isso que ele está falando ali na questão. Ele está querendo saber o processo demográfico que a pessoa faz diariamente. Então, não seria isso. Transmigração, eu juro para vocês, eu nunca vi esse termo. Até procurei aqui na internet, né, para poder preparar essa questão aqui. Eu vi coisas relacionadas à questão religiosa, né, de espiritismo. Então, né, não achei nada relacionado à geografia. Desculpe, se tiver até alguma coisa aí, algum professor de geografia que estiver vendo essa aula, depois quiser colocar aqui, né? Por humildade, eu não sei, mas com certeza não é essa. Agora, migração pendular. Se você assistir, ou se você assistiu a aula anterior, eu falei sobre esse tema. E seria essa a resposta, migração pendular. Imagina o pêndulo de um relógio, que ele vai e volta, vai e volta. Ou, como eu falei também na aula anterior e mencionei aqui, anteriormente, pode ser então movimento pendular. Você pode achar os dois termos, tá? Então é só para que você possa ficar atento, mas a resposta seria essa: a pessoa sai de casa, vai para o trabalho, sai do trabalho, volta para casa, isso todo dia, em municípios próximos. Outra coisa importante, que algumas bibliografias você pode achar também, não só municípios próximos, mas dentro de municípios, por exemplo, municípios muito grandes como o Rio de Janeiro, que é onde eu moro. Quem é daqui vai entender. O cara sai de Santa Cruz, é o bairro, né, mais distante que tem do centro da cidade do Rio de Janeiro, e vai para o centro da cidade trabalhar, seja de trem ou de ônibus ou de van, né? Transporte coletivo, transporte de massa. E aí depois, quando ele acaba o expediente dele, ele volta para casa, uma grande distância. Em algumas bibliografias você vai achar nesse sentido também. Agora, transumância também não seria, porque a gente pode chamar que é um movimento sazonal ou periódico, né, de migrantes, pessoas que saem do seu local de origem, da sua moradia, para trabalho em algum determinado lugar e depois voltam em outro período. Ah, mas isso pode ser migração de retorno? Não, porque geralmente está ligado à questão climática. Eu até expliquei na aula anterior aqui no nosso canal. Pessoas, por exemplo, que saem da seca do Nordeste, no período da seca mais rígida, vai para o litoral trabalhar com alguma atividade que esteja precisando, né? E aí, quando volta o período mais chuvoso, eles retornam para o seu lugar de origem para trabalhar com agricultura ou qualquer coisa assim. E naquele período, e aí quando volta a seca, eles voltam para o seu, ou melhor, voltam para localidade mais no litoral em busca de alguma oportunidade, certo? Então a resposta dessa questão vai ficar como letra D, migração pendular. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui embaixo. E antes de você sair, já também fique sabendo que eu tenho um Instagram e eu quero começar a fazer os vídeos, as aulas, as lives por lá. E eu coloquei a meta de ter pelo menos 50 seguidores para começar a fazer isso. Então, se você ainda não está me seguindo por lá, por favor, vai lá, me segue. Falta pouquinho, né? Pelo menos no dia que eu estou gravando esse vídeo, falta muito pouco. Então, praticamente só falta você que está assistindo, né? E passa a me seguir também nas outras redes sociais, Facebook, e agora a gente tem também um Telegram, em que eu estou pensando em colocar os materiais que eu vou publicando aqui no vídeo, tá? Qualquer dúvida, então, fale aqui embaixo, eu vou respondendo conforme vão aparecendo. E te vejo, então, na próxima aula. Grande abraço e até mais. Tchau, tchau.